Agora na Rádio Maria Brasil, o Leigo no Mundo, com Emanuel Júnior. Muito boa tarde, queridos amigos ouvintes da Rádio Maria Brasil. Sejam todos muito bem-vindos a esta casa de Nossa Senhora, também a sua casa. Nós estamos aqui nesta quarta-feira de cinzas, com muita alegria, iniciando aí esse tempo tão valioso para nós, tão valioso também para a igreja de maneira geral, que é o tempo da Quaresma, onde a gente pode ter acesso a tantas riquezas da nossa espiritualidade. E você também é um convidado a viver toda essa espiritualidade junto conosco. Acesse as nossas redes sociais, né, o Instagram, o Facebook, o Twitter, e também salve o nosso número de celular, que é o 62 99702 0478. Assim você já faz parte dessa grande World Family que é a Rádio Maria. E também, e até eu digo principalmente, se inscreva no nosso canal do YouTube, porque toda essa programação transmitida fica salva lá, então você pode ter acesso, por exemplo, a essa transmissão aqui que é feita todas as quartas-feiras às 16h30 e também todas as demais, as orações, as formações. Venha conosco, caminhe conosco, seja também um missionário conosco. Eu sou Ted Luz e nós iniciamos agora o programa Leigo no Mundo com o nosso amigo Emanuel Júnior. Boa tarde, Emanuel. Como está? Tudo bem? Boa tarde, Ted. Tudo jóia? Como é que foi de carnaval? Foi bom. Bom, não sei se foi bem na definição que a gente tem do carnaval, que é uma festa, né? O meu foi bem tranquilo, né? Trabalhando, estudando, como sempre. Trabalhei e estudei até um pouco mais do que eu de costume, então eu estou muito feliz. Foi muito boa, com certeza. Foi bom mesmo. E a sua? Fala aí como é que você tá tudo bem? Como é que foi essa terça-feira? Tudo jóia, beleza. Terça-feira eu passei voltando da casa da sogra. Bom então, demais. Então é isso aí, nós vamos dar sequência agora. Nós estávamos falando aí de um documento, né, do Concílio Vaticano II. Né, nós já deixamos aqui essa fala, todos os padres que têm passado aqui nas formações, a gente tem falado bastante dos documentos. Nós já deixamos esse convite para você que é um ouvinte, espectador da Rádio Maria, você se aproxime dos documentos, né? A gente tem visto aqui no dia a dia que são uma grande riqueza da igreja e que nós, que somos os herdeiros dessa fortuna, a gente não tem acessado muito ela. Então fica já esse convite para que você conheça os documentos da igreja e possa participar conosco também mais frutivamente aqui no dia a dia dessa programação. Vamos lá, Emanuel? De todos, como você estava falando, né, todos esses documentos, sim, e não são poucos, né, são documentos é uma riqueza muito grande, é muito profundo. Uhum. Né, então o Concílio tem mais de 50 anos, caminhando para 60 já, e eles estão sendo estudados até hoje. Né? Então, não é uma coisa tão... Não é só pegar e ler como se lê um livro. Né? É pegar, estudar, aprofundar, conversar com quem entende um pouco mais, aprofundar mais, ler mais, porque isso tem sido feito pela igreja já em todo esse período, né? Há quase 60 anos. E mesmo assim, alguma coisa sempre fica para trás. Então, por mais que seja um documento simples no sentido de pequeno, como esse que a gente está estudando, né, Apostólica Actuositatem, ele é um documento pequeno, perto de outros ele é pequeno, mas é profundo, né? Ele fala muita coisa, a cada frase dá para você desenvolver um livro, se você for aprofundar mesmo, se você for mexer mesmo em tudo isso. Então, esse convite para poder estudar, aprofundar nesses documentos, todos eles, né? Documentos muito que vão muito além do que a gente pode imaginar, Lumen Gentium, né? E tantos outros, o próprio Sacrosanto Concilium, que é o da liturgia, né? Sim. São documentos muito profundos. Então, aqui no nosso que a gente está trabalhando, na última semana,
a gente chegou a falar um pouco sobre os fundamentos, né, do apostolado leigo. Lá no começo a gente explicou o porquê desse apostolado leigo, né, o que seria esse apostolado leigo. Aqui, depois os fundamentos está fundamentado no batismo, né? Desde sempre está fundamentado no batismo, então não é ninguém que dá isso, que concede isso, que autoriza esse apostolado leigo. A partir do momento que nós somos batizados, nós já temos esse apostolado, nós já temos através desse sacerdócio comum. A gente não tem o sacerdócio lá do padre, né? Não tem o sacerdócio ministerial, mas a gente tem o sacerdócio comum, e esse sacerdócio comum traz uma série de necessidades, de obrigações nossas como leigos, com o mundo. Porque afinal de contas nós somos, o que nós somos? Nós leigos, o sal da terra e a luz do mundo. A luz do mundo. Né? Então, sendo o sal da terra e a luz do mundo, a gente precisa fazer jus a isso, a gente precisa dar tempero para o mundo, a gente precisa iluminar os caminhos. É isso que é preciso fazer. E quais são esses caminhos? Quais são o que a gente precisa temperar? A gente precisa temperar o mundo. A gente precisa temperar quem precisa de tempero, quem está sem sal, né? Então é isso que a gente vai fazer, é todo esse fundamento que a gente precisa ter para poder exercer esse nosso apostolado, que já é nosso, né? Que não precisa ser concedido por ninguém, não precisa ser autorizado por ninguém, é ir lá e fazer, é ir lá e resolver, é ir lá no mundo e puxar as pessoas de lá. A gente falou também um pouquinho sobre espiritualidade, né, dos leigos nessa ordem aí do apostolado, né, nesse caminho desse apostolado, como desenvolver essa espiritualidade, principalmente quem tem obrigação de estar ajudando nesse apostolado, nessa espiritualidade para esse apostolado, quem que teria que trabalhar essa espiritualidade do leigo, né? Então ela depende essa espiritualidade, ela tem que estar ligada diretamente a Cristo. Essa ligação, essa união é vital com Cristo, essa união nossa diretamente com Cristo. Se não tiver, quando a gente fala, às vezes fica muito no ar falar dessa forma, né? Então, indo mais para o concreto, a finalidade tem que ser Ele. Se você está fazendo alguma coisa cuja finalidade não é Cristo, então você está no caminho errado. Reveja, mesmo que o objetivo no final seja bom, porque um objetivo bom não faz um caminho bom necessariamente. Então você tem que ter toda uma caminhada boa, um meio bom para poder ter um final bom, né? Não vale qualquer coisa para chegar no final que você quer, na finalidade que você quer, no objetivo que você quer, né? A gente tem que olhar como foi esse caminho. Então essa espiritualidade do leigo, ele depende dessa união que é vital com Cristo, né? Nesse sentido que é vital, a gente entende o que é a igreja, né? A igreja, não existe separação entre Cristo e a igreja, porque ter uma união vital com Cristo, os nossos chamados irmãos separados, né, protestantes, eles têm, porque eles fazem oração, eles acreditam em Cristo, eles, né, tudo isso, são batizados, a maioria deles, o batismo deles até é válido, mas eles não têm Cristo como nós temos, eles não têm Cristo ali de forma concreta, em corpo, alma, santidade, divindade, né? Eles não têm. Nós temos, mas nós temos através de quem? Nós temos através da igreja. A igreja, como a gente falou também no último programa, ou nos últimos programas, a igreja é corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Ela não é só uma organização, como o Papa Francisco fala, né? Ela não é só uma ONG grande. Ela não é isso. A igreja não é uma organização não governamental que vai fazer caridade pelo mundo. A igreja não é isso. A igreja, ela tem todo um sentido sobrenatural. A igreja é corpo de Cristo. Antes de ela ser, aqui nesse mundo, ela precisa de todo esse aparato, né, que o mundo exige. Ela precisa de CNPJ, ela precisa que você pague o dízimo, porque ela tem energia para pagar, ela tem água para pagar, ela tem empregados que limpam a igreja, para pagar,
ela tem que comprar as coisas, ela tem que comprar vela, ela tem que comprar hóstia, ela tem que comprar vinho, ela tem que organizar tudo, né? Então aqui ela precisa disso, mas nós temos ainda também uma igreja padecente no purgatório, uma igreja triunfante no paraíso. A igreja como um todo, ela é corpo de Cristo, então ela faz parte de Cristo, ela é Cristo. E é estando na igreja, não estando no templo, mas estando na igreja, é que nós fazemos o nosso trabalho mais bem feito. Estar na igreja significa estar em comunhão. Não é estar comungando, é Sim. estar em comunhão, porque você só comunga porque você está em comunhão, né? Uhum. Então, você precisa estar em comunhão com a igreja, estar unido com a igreja, estar caminhando junto, no mesmo sentido. Acho que desde algum tempo, nos programas, a gente tem tentado fazer essa distinção, não é, de igreja templo com igreja povo de Deus. Então a gente tem falado e sempre essa reflexão acaba voltando, porque eu penso que não é algo fácil da gente entender. Não é algo fácil, é por isso que a gente repete tantas vezes, sabe? As pessoas às vezes têm uma ideia muito... Como é que eu vou dizer? Eles têm uma ideia que não chega à verdade do que é a igreja. A igreja não é só sobrenatural, ela também ela está nesse mundo de outras formas. Mas ela é sobrenatural também, ela não é só uma instituição, ela não é só um CNPJ, né? Ela é muito mais do que isso. Aliás, ela existe muito antes de existir a ideia de CNPJ. A igreja, ela é uma organização nesse mundo. Ela é uma organização que visa o que é sobrenatural. Então, tudo o que ela faz busca esse sobrenatural, busca a salvação das almas. Tudo o que ela faz sempre. E nós precisamos estar em comunhão com a igreja, caminhando junto com a igreja. De preferência entendendo o que ela faz. Mas nem sempre a gente consegue entender, né? Nem sempre a gente consegue compreender tudo. Eu nunca vou chegar em 1/1000, 1/100 da cabeça, por exemplo, que tem Papa Emérito Bento XVI, para poder entender o que é a igreja, as coisas de Deus. Eu nunca vou chegar perto disso, né? Mas, mesmo assim, eu aceito em uma série de situações. Quando eu não entendo, eu aceito, eu vou junto. E busco entender, procuro me aperfeiçoar. É uma busca que a gente tem que ter também, né? Buscar se aperfeiçoar, não ficar acomodado esperando que tudo aconteça, e às vezes também cobrando coisas que você nem tem noção de como funciona. A gente precisa estar abertos nisso aí, abertos no entendimento, abertos na cruz, abertos em todos os caminhos que a igreja vai trilhando e a gente trilhando junto, né? Então, essa espiritualidade, ela precisa existir, e aí entra a questão do clero ajudar o laicato, né, os leigos, a trilharem nessa espiritualidade. Aí é uma função deles, né? Eles também precisam da ajuda, de ajudar cada um de nós a trilhar essa espiritualidade. Não só eles, mas todos os colégios católicos precisam se atentar para isso e buscar isso. As outras instituições, as associações católicas, principalmente as que têm objetivo disso, né? Objetivo mais espiritual, precisa cuidar dos leigos, cuidar dessa espiritualidade dos leigos, informar como é feito. Às vezes as pessoas, elas não fazem, Ted, eu já senti isso em alguns grupos que a gente vai falar. Tem gente que não faz adoração santíssima porque acha que não sabe fazer adoração santíssima. A fazer adoração santíssima, você vai lá e fica lá em frente ao Santíssimo e faz adoração santíssima. Não tem rito, não tem ritual. O padre André, inclusive, ele conta uma história, é simples, é uma anedota, né? Diz que o Zé chegava para Jesus e falava: ô Jesus, eu sou o Zé. Aí, ô Jesus, eu sou o Zé. Aí um dia ele ficou doente, aí ele recebeu a visita, né?
Aí Jesus falou, oi Zé, eu sou Jesus, né? Eu acho que é isso, é na simplicidade mesmo. É isso, essa coisa da adoração, eu não me esqueço de uma fala de São João Paulo II. Ele dizia que várias das encíclicas dele, ele escreveu na capela em frente ao sacrário. Foi uma forma de adoração, né? Então, assim, às vezes as pessoas precisam disso. As pessoas precisam ser formadas e informadas e levadas à espiritualidade, né? Às vezes a gente é levado, para quem trabalha nas pastorais, nos grupos, nos movimentos, em tudo isso aí, às vezes a gente é levado a fazer, executar, e você se perde no caminho. Você não sabe mais por que você está fazendo, para quem que você está fazendo, o que você está fazendo, né? Você se perde todinho. Você não sabe mais o objetivo daquilo, você não sabe mais os motivos. Você simplesmente está fazendo. De repente, quando você cai na real, fala assim, eu estou fazendo para quê? Para quem? Né? A gente tem que parar e a espiritualidade ela serve para isso. A oração serve para isso. Retiro serve para isso. A gente o abastecimento. É lógico, né? A gente tem que parar um pouco, às vezes, de tanto de fazer, querer fazer, crescer. Só o que é grande, o que é numeroso, vale. Não é assim. Mas se você, num grupo aqui, a gente está falando aqui, né? Toda quarta-feira a gente está falando aqui. Um monte de gente entra aqui no Instagram, entra no YouTube, Facebook, tudo mais, né? Pelo aplicativo. E assiste. Mas se dessas pessoas, uma for atingida pelo que a gente fala, só uma, já valeu a pena tudo que foi feito. Não precisa atingir 100. Isso que você está falando é interessante, porque eu tenho uma das minhas linhas de estudo na área de liderança, tanto pessoal quanto organizacional, e um dos grandes teóricos dessa área é o Stephen Covey, né? E ele tem um livro magnífico chamado 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Talvez é o livro mais vendido nessa área de gerenciamento de empresas e tal. E ele tem esses 7 hábitos, né? São hábitos muito interessantes. Fala da proatividade, que é agir, que é o primeiro hábito. Mas tem também o 7º hábito. O 7º hábito ele chama de afinar o instrumento. Olha que ideia interessante. Eu sou músico, eu sei que isso é importante, afinar o instrumento. Se tocar com o instrumento afinado, maravilha. Você pode não saber nada, mas se fizer assim, brum, sai som. Agora, com o violão desafinado, cara, pode ser o Yamandu Costa, não sai nada, feio. Então, essa ideia de, ao mesmo tempo, do hábito 1, que é agir, aí tem todos os outros 5 hábitos, 6 hábitos, e tem o 7º, que é afinar o instrumento. Então, eu acredito que é entrar nessa espiritualidade e se afinar, né? E se harmonizar ali com aquilo que a gente acredita. Não sei se faz sentido. Tá aí a imagem. Faz uma analogia boa, né? Então a gente precisa... A igreja, que a gente estava falando de estar em comunhão, então a igreja é a esposa de Cristo por esse motivo, né? Do jeito que... Porque a igreja é o corpo de Cristo, nascida do lado aberto na cruz. Né? A tradição conta isso. A igreja nasce do lado aberto. Nossa, fortíssimo. Eu acho fenomenal essa imagem. Porque a igreja, ela nasce quando o soldado abre, né? Fura Jesus lá, que ele já até morreu. Mas a igreja nasce do lado de Jesus aberto na cruz. E lembrando que assim, Eva nasce também do lado de Adão e a esposa de Adão. Nossa, legal. Né? Então a igreja é a esposa de Cristo por essa mesma, e foi usado, né? Deus usou essa mesma imagem do lado, né? Ela sai do lado. Então, é por isso que se diz que a igreja é a esposa de Cristo. Então, então é por isso ela é nossa mãe. Né? A Santa Mãe Igreja, Santa Madre Igreja, a gente mais antiga falava assim, né? Os documentos apareciam assim. A igreja é mãe. Então, nós seguimos essa mãe. Nós estamos em comunhão com essa mãe.
Porque se você tiver uma espiritualidade, um apostolado, um caminho que não está em comunhão com essa mãe, é melhor você voltar. Faz o caminho de volta e vamos entrar em comunhão. Porque é em comunhão que as coisas acontecem. Fora da comunhão, as coisas não acontecem. Fora da comunhão, o que acontece é divisão. E a gente sabe quem é que gosta de divisão. Né? Capiroto. Isso. Então, a espiritualidade caminha para esse lado. Né? E outra questão que tem também no documento são os fins. Quais são os fins do apostolado dos leigos? E aqui é que às vezes a coisa complica. Porque a igreja, ela está aberta não é que ela está aberta. A igreja, ela busca uma renovação, um aperfeiçoamento, uma instauração, né? O documento fala de instauração da ordem temporal, cristã da ordem temporal. O que é isso? O que é esse negócio? Ordem temporal. O que é ordem temporal? A ordem temporal é a nossa ordem que está no tempo, né? É esse momento que a gente vive. É o que está no século, é o secular, é o momento que a gente vive. Essa é a ordem temporal. A igreja, ela busca que se instaure uma cristandade, os valores cristãos no tempo, nesse momento que nós vivemos aqui. Não interessa se nós estamos falando desse momento. Quando o documento foi escrito e publicado lá na década de 60, era aquele momento. Na década de 70 era aquele momento. Então ele sempre vai ser atual. Aí a questão é assim, quem tem a responsabilidade de instaurar no mundo uma cristandade, os valores cristãos? É o leigo. Posso só fazer um adendo aqui? Quando essa questão da atualidade que você coloca, eu tenho voltado a ler sobre história e eu tenho feito uma constatação interessante. Se você lê Aristóteles, se você lê autores, eu acabei de citar o Stephen Covey, os valores gerais da humanidade, eles nunca mudam, os valores essenciais. Então, eu acho que para quem nos acompanha, para quem nos escuta aqui, eu acho que você pode ficar bem tranquilo com relação à atualidade desses valores essenciais, porque se é hoje, em 2021, ou se em 1000 anos antes de Cristo, os valores essenciais, eles são sempre os mesmos, sempre. Então, quando a gente lê os antigos, a gente percebe que as lutas das pessoas, elas têm a mesma característica. Os problemas que o Aristóteles, a qual ele se referia, eram parecidos. O Sêneca tem um livro fantástico, desse tamanhozinho assim, falando sobre o tempo. Ali, o livro se chama Brevidade da Vida. E é assim, ó. Isso tem máximas fantásticas sobre o tempo. Uma das grandes dificuldades de nós hoje, que a gente tem hoje, que é entender e colocar a nossa ação dentro do tempo, né? A gente tem, Ted, um problema que é assim, a gente, né, coloca a maioria das pessoas, acha que a igreja, ela tem que mudar conforme as mudanças da sociedade acontecem. A igreja, ela tem que se adaptar na linguagem, mas ela não vai mudar os seus valores. Porque o que é certo, essa questão temporal, o que é certo hoje, agora, era certo há 50 anos atrás, era certo há 100 anos atrás, há 1000 e há 2000 anos atrás. E sempre foi certo. O que é errado também é errado hoje, também era errado antes. Não adianta querer pegar o que é errado e transformar em certo, porque a sociedade, por um acaso, resolveu que agora é certo. Sim. Não dá para mudar a essência das coisas. Dá para mudar o acidente, não é assim? Sim. Dá para mudar o acidente das coisas, mas não a essência das coisas. Sim. Se é certo, se é errado, é errado. Então, não adianta querer pensar que a igreja um dia vai aprovar qualquer tipo de aborto. Não vai. Porque aquilo ali é um assassinato. A essência daquele ato é um assassinato. É um homicídio. Você mata um ser humano.
Então, se era errado há 2.000 anos atrás, há 1.000 anos atrás, há 500 anos atrás, há 50 anos atrás, há 10 anos atrás, continua sendo errado hoje e vai continuar sendo errado daqui 100, 150, 500, quantos anos vierem. Eu posso só colocar mais uma... Você vai falando aí, vai vindo as imagens aqui, eu vou interferindo aqui, desculpa. Também uma outra imagem é a da tecnologia. Dentro da tecnologia, nós temos o programador, que é aquele profissional que vai lá mesmo dentro ali das interfaces do computador e ele constrói os programas, ou seja, aquilo que a gente vê na tela é ele que vai lá no interior do software ali e constrói. E eu lia, inclusive nesse autor que eu falei, ele falava sobre ser o programador. Nós não somos o produto, nós somos o programador. Olha que interessante. Quando você fala isso, a gente vê muitas pessoas hoje se curvando para a cultura, seja ela boa ou ruim, mas elas se curvam para a cultura como se elas fossem produto da cultura. E esse cara fala exatamente isso. Você não é produto da cultura, você é programador. Ou seja, é você quem constrói a cultura. A partir dessa base sólida, que são esses valores essenciais que a igreja, como nós já falamos em outro programa, ela é perita. A igreja é perita em humanidade. Então, ela como perita nos dá base para sermos programadores de cultura. Olha que interessante isso. Paulo VI foi muito feliz em falar isso, né? Que a igreja é perita em humanidades. Mas você falou uma coisa aí que até... depois eu continuo aqui, mas o que eu tinha programado, mas você falou um negócio aí extremamente interessante e polêmico, porque as pessoas não conseguem lidar com isso. Existe cultura boa e ruim. Existe coisas que não são bonitas. A beleza não é uma coisa que é subjetiva, ela é objetiva. Existe o belo e existe o feio. Não adianta você fazer uma arte que você diz uma arte horrorosa, como temos tantas aí, né? E diz assim, isso aqui é belo. E fala 50 vezes na sua cabeça, isso aqui é belo. Não vai virar belo. Você pode até sofrer uma lavagem cerebral para achar que aquilo ali é bonito, mas não é. Não vai fazer aquilo ali ficar bonito. E eu falo isso também como, pegando o seu gancho aí, na faculdade de música, a gente passava o tempo todo estudando grandes artistas, né? O Bach, o Beethoven, Mozart. E à medida que o tempo foi passando, olha só que interessante. A música, eu estou falando isso como um apreciador, um estudante, mas um apreciador. A música foi ficando feia, porque ela foi se enchendo de dissonâncias. Tem um movimento na música chamado dodecafonismo, que é você pegar as notas musicais, você coloca os acidentes entre elas, que são sustenidos, os bemóis, e vai fazendo dó, sustenido, ré. Aí, cara, fica uma música insuportável. Então a música contemporânea, quando você ia escutar, era piada. Ninguém, os colegas... Que isso, cara? Eu não posso falar aqui o que eu ia falar, né? Porque é xingamento, mas que isso, mano? Que música é essa? Aí, cara, pra quem tava ouvindo Bach, Jesus, a Alegria dos Homens, não sei se você lembra. Eu entrei com essa música no meu casamento. Aí, que música maravilhosa, é do céu isso. Aí de repente a gente está aqui com uma música dodecafônica. Aí as pessoas, não, isso é música contemporânea. Não, isso é música feia, cara. Isso é música feia. E essa coisa do belo, eu achei muito legal que você colocou, porque o belo não deixa de ser belo porque o tempo mudou. O belo é belo. O belo tem simetria, o belo tem harmonia, o belo tem a causa e efeito ali da coisa e vai. O Da Vinci nunca vai deixar de ser Da Vinci, a Mona Lisa nunca vai deixar de ser a Mona Lisa, entendeu? Então, isso não deixa de ser bonito. Não mudou. E isso tudo tem muito a ver com essa questão dos valores da igreja, porque esses valores, eles são imutáveis. Uhum. O que a igreja muda são as formas de fazer para poder chegar nisso. Ela admite outros formatos. Óbvio que hoje você tem uma infinidade de possibilidades para fazer a mesma coisa, certo?
Hoje você atinge as pessoas com o evangelho, com a boa nova, de milhares de formas, né? Tá a internet aí para isso, né? Agora nós estamos fazendo uma coisa, usando um meio totalmente novo para poder evangelizar, para poder passar essa boa nova, para poder instruir, para poder formar sobre esses valores da igreja, né? Coisa que não vou nem colocar na época do concílio, há 60 anos atrás, quase 60 anos atrás, eu vou colocar 15 anos atrás. Há 15 anos atrás, para fazer isso aqui que a gente estava fazendo, acho que até dava, né? Mas só que assim, além de não atingir, não era fácil, né? Era bem mais complicado. E hoje é possível, então a gente vai se adaptando. Então essas adaptações são muito bem-vindas. Agora, adaptar para mudar a essência da coisa, não. Adaptar para mudar o valor, mudar de X para Y, mudar de positivo para negativo, ou de negativo para positivo, isso não pode, não deve, isso não tem condições disso acontecer. Né? Então, a questão é, quem tem que ir ao mundo, quem está no mundo, não é nem ir ao mundo, quem está, esse negócio de eu sou do mundo, o outro é do mundo, eu não sou do mundo, não, nós no grupo de jovens a gente falava assim, gente, vamos tirar o povo do mundo. Sim, a gente... De jeito não, viu, gente? A gente tem que ir, a gente é do mundo, a gente está no mundo, nós somos leigos, nós estamos no mundo. O clérigo, ele escolhe se afastar disso. Uhum. E até, em certo ponto, especialmente os religiosos, fazer uma antecipação, né, do paraíso, né, na Terra já. Nós estamos no mundo, nós precisamos trazer mais pessoas. Nesse sentido, sim, tirar do mundo, né? Tirar do mundo no sentido de tirar das coisas ruins. Do pecado, né? Tirar do pecado, tirar do erro, tirar dos falsos caminhos, né? Aí até você está colocando essa coisa do mundo. Eu acho que a gente tem que falar, eu sei que é uma palavra muito gasta também, essa ideia do pecado, né? A gente tem que falar, é pecado, tirar a pessoa do pecado, de uma vida de adultério, de droga, né? E tantas outras coisas, não só isso, mas da mentira, do fala mal, tanto de cristão que tem que, às vezes você fala mal do seu irmão, da igreja, né? Não, fulano separou, é horrível, é ruim, mas continua sendo seu irmão. Sim, por outro lado também, acho que a gente tem que parar com essas coisas, igual você falou aqui agora há pouco, né? Você usou a palavra capiroto, né? O capiroto. Quantas vezes a gente já estive em reuniões de igreja mesmo, alguma coisa assim de formação, que a pessoa, por ela ser convidada e não conhecer naquela comunidade, ficava com receio de usar as palavras, né? Como se as palavras é que tivessem força, né? Se as palavras é que... Uhum. A gente tem esse problema hoje também. As palavras têm uma força. A palavra tem a força. Não é o ato, não é o fato, não, a palavra tem a força, né? Você não pode falar certas coisas. E não existe isso. Então, não tinha problema em falar as palavras, né? Falar demônio, falar diabo, falar essas coisas. Não pode. Aí você não pode falar em pecado. Então, assim, você tem que falar, porque é o jeito de fazer, é o jeito de mostrar para a pessoa que ela está caminhando pelo caminho errado. Se ela não souber que ela está caminhando pelo caminho errado e que o nome disso é pecado, como é que a gente vai fazer? Aí todos os caminhos são certos? Não, todos os caminhos não são certos, né? A gente precisa mostrar qual é o caminho certo, e a gente mostra o caminho certo não com listinha de pecado. Não existe listinha de pecado, esse negócio de ter, né? Isso é pecado, isso não é, isso é pecado. Não tem isso. Pecado depende de consciência do errado. Você está fazendo a coisa errada e você tem consciência de que aquilo que você está fazendo é errado e você faz assim mesmo. Isso é um pecado, e em matéria grave, isso é pecado grave ou mortal. Uhum. Né? Quando você faz uma coisa errada, às vezes que não é matéria grave, aí é venial. Mas você está caminhando pelo caminho errado. Então, assim,
Mas a consciência precisa estar em todos os lugares. Você precisa conhecer, saber, para poder pecar. Como é que você vai saber se a pessoa não fala, não pode falar? Se a gente não pode chegar e falar, olha, você é uma complicação. Eu trabalho com essa parte de matrimônio, né, de nulidades e tudo mais. É uma complicação. A pessoa chega a fala para você, olha, eu estou buscando aqui a questão da nulidade e tudo mais no meu matrimônio, mas eu já estou em segunda união, mas ela não compreende a questão da comunhão que a gente acabou de falar. Ela está em segunda união. Estar em segunda união, né, é estar em adultério. E é preciso você falar das coisas. É claro que tem formas e formas de falar, porque às vezes a pessoa não está preparada para uma coisa tão chocante assim. Uhum. Mas a realidade é essa. Né? Como eu não estou falando para ninguém especificamente, eu posso falar a realidade crua. Né? A pessoa que está em segunda união está em adultério. E também que não é uma regra sua, né? Não é a regra minha. Então, foi isso aqui. A questão, aí sim, vem tudo o que está em volta, todos os detalhes, todos os meandros, né, as particularidades. Aí sim vai ser analisado como é que é a questão da comunhão dessa pessoa, se ela tem consciência, como é que ela vive. Aí vamos chegar no caso particular, mas nós estamos falando no caso geral. No caso geral é isso. Quando você está casado com uma pessoa e tem relação com outra, você está em adultério. É isso. E só se casa uma vez. E só se casa uma vez. Então, ou você consegue não é bem a palavra, mas ou você tem uma nulidade matrimonial pelo tribunal eclesiástico, né, com sentença, ou o outro morreu e ficou viúvo, aí você casa, né? Ou não tem jeito, ou não tem outra forma. Então essas coisas precisam ser faladas. Sim. Né? E a gente precisa deixar de ter medo de falar as coisas e também deixar de melindre para ouvir também, né? Porque às vezes é tanto dedo para poder falar as coisas que tem que ser faladas, é tanto cuidado com coisa que não precisava, a gente perde tanto tempo com esses melindres, com esse, sabe, essas coisinhas poucas que o povo chamou de mimimi, né? Uhum. É tanto probleminha, coisinha que não precisava existir, que a gente perde tempo, a gente já podia estar lá na frente, né? Então a gente também tem que ter essa possibilidade, se dar essa possibilidade de ouvir. Uhum. Né? Manuel, como que a gente pode colocar esse conteúdo de hoje em alguns elementos bem separados, bem resumidinhos aí, para a gente ir concluindo aqui de forma bem eficaz? Bom, acredito que já falando do documento como um todo, né? Já que semana que vem a gente já não vai falar mais dele, já vai para outro assunto, até trazendo outra pessoa aqui e tudo mais. Então, falando do documento como um todo, acho que o que precisa ficar disso daí, precisa ficar desse documento, é o que é o leigo, o que ele faz, a espiritualidade que ele deve seguir, que ele é uma pessoa que está dentro da igreja e que ele não é uma pessoa de segunda classe, um fiel de segunda classe, né? Não é que o padre, a freira, o frei, o irmão, né? Eles são de uma casta de fiéis superior, uma casta de católicos superior. Não é isso. Um pedigree mais elevado. Tem um pedigree, não tem pedigree, né? Não tem isso. O leigo, ele tem uma função diferente do clérigo. E é importante que se entenda que ele tem uma função diferente do clérigo. Isso é que tem que ficar, né? Qual que é a função do leigo? A função do leigo, primordialmente, é estar no mundo. É ser sal e luz do mundo. Então essa seria já primeiro entender, né, o que é o leigo. Segundo, compreender que nós somos sal e luz do mundo. Nós estamos aqui para temperar o mundo. Nós estamos aqui para mostrar o caminho, iluminar o caminho, mostrar as luzes em que as pessoas têm que seguir. Ninguém caminha em direção à escuridão. Ninguém caminha em direção às trevas, à escuridão, ao desconhecido dessa forma. Né? A gente caminha em direção da onde está iluminado. A gente não sai entrando em caminhos assim que você não conhece e que é escuro. Então nós temos que ser essa luz, mostrar o caminho certo. Né? Esse é o segundo ponto.
E o terceiro é lembrar que sempre, em qualquer situação, a gente precisa buscar comunhão. Não é buscar a comunhão lá na missa, não. É buscar comunhão, é buscar andar junto. É buscar compreender as coisas de Deus, da igreja. Se não compreender, aceite por enquanto até você compreender, né? Porque muita gente faz o contrário. Eu não compreendo, então eu sou contra. E isso complica tudo, né? Porque aí a pessoa já começa a se fechar a qualquer entendimento que venha depois. Ela não está aberta mais. Ela quer contestar. Então a gente tem que estar aberto a isso, aberto a compreender as coisas e aberto também a entender que nem tudo você vai entender, né? Nem tudo eu vou conseguir entender tudo, né? Deus é muito maior que a minha cabeça. Não adianta querer colocar Deus dentro da minha cabeça, vai sobrar Deus por todo quanto é lado. Então, compreender isso, que é preciso andar em comunhão. É como quando a gente fala assim, a questão da indulgência, né? Fala assim, rezar pelas intenções do Papa. Quando você fala isso em catequese, a primeira coisa que a pessoa fala assim, quais intenções? Todas as intenções. São todas as intenções do Papa. Ah, mas eu não sei quais são. Não interessa quais são. São as intenções do Papa. Confia, cristão. Confie, tenha fé, né? Então, isso é comunhão. Isso é parte da comunhão, né? Estar é aquela coisa de você colocar o pé esperando que o chão esteja lá. Isso é fé. Né? Então, eu acho que esses 3 pontos, né? Você ter essa formação, essa educação, você entender que você é sal e luz do mundo, qual que é o seu objetivo no mundo, né? Como leigo. E, por fim, essa comunhão é o que é essencial e é o que eu acredito que o documento apostólico Actus Itatem também, todos os outros que falam com relação aos leigos, né, do Concílio Vaticano II, basicamente é por aí que a gente caminha. Maravilha. Então, é isso aí. Eu acredito que é uma postura de voltar para a fonte, né? Nós precisamos adquirir essa postura de voltar para a fonte. Voltarmos-nos. Foi difícil conjugar esse verbo, tá? Voltarmos-nos à fonte para beber do que ela tem para nos oferecer. E a fonte é a igreja, a fonte são os documentos, então que a gente possa fazer isso sim com toda a propriedade. Quero só trazer aqui umas pessoas que participaram conosco, que estão aqui mandando o seu alô aqui para nós. Agradecer o perfil Estrela em Belém, a Cíntia Cunha, a Fernanda, Pablo, não sei qual dos dois que está aqui, mas vai o nosso abraço aí para os dois. O Henrique Barbosa, Isaac Lira, Neide Monteiro, Josefa Divina, querido Padre Carlos Gomes, que estará conosco a partir do dia 1º de março. Eu já te convido às 18 horas, a oração do Terço Mariano com o Padre Carlos Gomes, aqui o pároco aqui da nossa Catedral de Goiânia. Então o Padre Carlos estará conosco todos os dias, rezando o Terço Mariano às 18 horas. Então participe, já comece aí a se preparar, organizar a sua agenda para estar rezando aqui conosco. Obrigado, Padre Carlos, pela sua presença. A Ingrid Garcia, Isabela de Brito e a todos que participam conosco pelo app, né, e que às vezes nós não citamos aqui os nomes, mas que estão presentes conosco em espírito, com o seu coração. Nosso muito obrigado. Então, Emanuel, nós estamos concluindo aí o Apostolicam Actus Itatem. Semana que vem temos mais conteúdo, temos com certeza muita coisa para aprofundar. Então, se você puder dar uma palavrinha assim para concluir esse momento já deu os pontos aí, mas só o último fecho assim, a sua bênção aí. Bom, gente, no mais, só para a gente poder fechar, eu peço assim, vocês ouviram aí, foram 4 programas, né? Sim. Falando sobre esse documento. Pega, lê, né? Não fica só com o programa, não. Pega, você vai ver que o programa tocou só nas beiradas do documento, né? A gente não falou da maioria das coisas, porque não tem tempo hábil, porque também não tem condições de aprofundar assim.
Mas pega e lê, tá lá no site do Vaticano, é só entrar, escreve, né? No Google lá, na Apostólica Actuositatis, acho que o primeiro link que aparece já é do site do Vaticano. Sim. Abram lá, leiam, é de graça, não paga nada. É só ler, é um documento interessante, leia, faz bem. Não só esse, os outros também, eu sei que tem outros programas aqui da rádio que estão trabalhando, temos também dos documentos, né? Uhum. O Padre Luiz Fernando está fazendo da Lumen Gentium. Ele está perpassando alguns, mas citou também a questão do leigo. Pois é. Esse programa eu assisti, inclusive. Bastante, assim. Uhum. Então a gente, por favor, vá lá, lê, né, aprofunde, não fique só aqui nessa parte de ouvir e tudo mais. É importante também você ouvir, você buscar o que as outras pessoas falaram e tudo mais. Mas é muito importante você vá na fonte. E na fonte é mais importante ainda, né? Do que parar para ouvir alguém falar a opinião de alguém sobre o assunto, ou ler um livro sobre aquele assunto. Tudo isso é importante, mas ir na fonte é mais importante. Maravilha, maravilha. Então, mais uma vez, eu vou cansar de dizer aqui, nosso muito obrigado pela sua presença. A gente quer que você nos acompanhe. Eu digo sempre, a Rádio Maria é um esforço mundial de evangelização. Nós estamos presentes em mais de 80 países e, graças a Deus, temos essa nossa sede aqui no Brasil. Ainda não temos FM, né, a frequência, aliás, mas com certeza com a sua ajuda, com as suas orações, nós vamos conquistar em breve e atingir aí todo o território nacional. Mas já estamos nas redes sociais, você pode nos seguir nos nossos canais, como eu já citei antes, no Instagram, no Facebook, no Twitter. Salve também o nosso número de celular aí para mandar a sua mensagem, mandar a sua pergunta na transmissão dos programas e principalmente se inscreva no YouTube. Nós fizemos uma campanha há alguns dias atrás para alcançar 500 seguidores, já somos mais de 580 e eu te convido, manda este convite para outra pessoa, para que ela se inscreva também no nosso canal, fala da beleza da programação que você tem visto aqui, do conteúdo, para que nós consigamos evangelizar ainda mais. Isso não é para nossa glória, é para o engrandecimento da obra que nós vivemos aqui no nosso dia a dia. Nosso muito obrigado a você, que você tenha uma excelente quarta-feira de cinza e uma quaresma abençoada, cheia de reverência a esse mistério que nós estamos vivendo. Nós somos uma só rádio, uma só missão. Rádio Maria Brasil, uma voz católica em sua casa. Você acompanhou na Rádio Maria Brasil, O Leigo no Mundo, com Emanuel Júnior.